A gente cresce ouvindo que o amor tudo suporta, que família é para sempre, que quem paga as contas manda. E é aí que mora o perigo. Porque quando o amor vira controle, quando o dinheiro vira arma, quando a mulher deixa de decidir o que pode ou não fazer com o próprio salário, o que existe não é cuidado, é violência. Hoje a gente vai falar sobre uma forma de abuso que não deixa marcas visíveis, mas destrói a autonomia, a autoestima e a liberdade, a violência patrimonial. E para conversar sobre isso, eu recebo uma mulher que transformou a própria dor em força e propósito. A advogada Alindaci Reis, especialista em direito da família, que carrega uma história marcada por perda, mas também por recomeço. Ó, para começar, porque muita gente não sabe nem que existia, que existe, né, na verdade. O que é violência patrimonial? Tem a ver com casa? A mulher que não tem casa não passa por isso? O que é? Quem dera fosse. Quem dera, né? Aline, obrigada pelo convite, né? E antes de falar da violência patrimonial, falar um pouquinho sobre a violência que acontece com a mulher, né? Porque a violência patrimonial é uma das violências que a mulher pode sofrer. E um dos tipos de violência que está descrito na Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, é a violência física, a violência sexual, a violência moral, a violência psicológica e a violência patrimonial. Então, lá na lei está descrito 5 tipos de violência. Não são violências assim, somente aquilo que pode acontecer, não. Ali é um rol exemplificativo, ou seja, pode ter outros tipos de violência que não estão descritos na lei. Mas uma das principais são aquelas que ali estão. O que é a violência patrimonial? É quando o agressor ele vai reter, ou ele vai subtrair, ou ele vai causar dano a algum bem, algum documento ou algum instrumento de trabalho da mulher. Ou até mesmo ele vai fazer o controle financeiro da mulher. Onde eu estava analisando um caso onde a mulher trabalha, ela tem a sua renda, mas todo o depósito é feito na conta do homem. Todo depósito é feito para que ele administre, ou seja, ela só trabalha e quem controla tudo é ele. Às vezes também vai ter uma procuração que ela vai outorgar a ele e ele vai administrar todo o bem dela. Porque o casal pode ter um patrimônio em comum, pode, mas a mulher também pode ter um patrimônio dela, às vezes que ela herdou dos pais. E engraçado você falando nessa questão, essa informação em específico não fica presa apenas em mulheres que têm um poder aquisitivo alto. E às vezes ela vem disfarçada de porque ele tem mais controle financeiro. Vem disfarçado disso. Sim. Eu sou muito gastadeira, então. Eu gosto de comprar muito, pãozinho aqui e outro ali, e ele não, ele consegue controlar melhor do que eu. Sim. É um pequeno disfarce que esse homem ele pode usar para poder controlar o financeiro dessa mulher. Ou às vezes também o instrumento de trabalho que ela tem, um celular ou um tablet, né? Ele pode destruir aquilo. E mesmo sem porque assim, eu acredito que tenha pouco tempo que as pessoas começaram a perceber, as mulheres, né, que violência não é só bater, né? Por que que o dinheiro seria, eu vou falar dinheiro, mas é igual você falou, pode ser um tablet, né, tal, enfim. Mas por que que seria essa uma das armas desse abusador? É porque geralmente a mulher demonstra inconscientemente uma vulnerabilidade. Tem alguma ligação nisso? Tem. O que acontece? Porque em si o dinheiro é uma forma que ele tem de controlar aquela mulher. Por quê? Se ela tiver uma dependência dele financeira, como que ela vai sair daquele ambiente para poder crescer?
ele consegue controlar meu dinheiro, ele consegue controlar a entrada e as saídas daqui de casa, da minha casa. Sim. Ele que vai ter o acesso a tudo. Se eu pensar em sair desse relacionamento, como que vai ser? Como que eu vou sobreviver? E algumas mulheres vai ter filhos. Uhum. Eu costumo dizer que geralmente essas mulheres elas vão ter 2 ou 3 filhos, que estão na faixa etária no máximo de 13 ou 14 anos. Então, assim, ela vai pensar: como que eu vou sobreviver sem ele? Como que eu vou sobreviver se eu não tenho condições financeiras para poder ajudar os meus filhos, para poder até mesmo pagar um aluguel, para poder me alimentar? Então, é bom que ele controle a minha renda, para juntar minha renda com a dele. Eu não tenho estudo, ou eu até tenho, mas ele é mais ponderado, comedido. Meu pai. Você vê que é uma violência patrimonial que começa com a violência psicológica. É isso que eu ia te perguntar É. agora, porque, tipo assim, é uma linha muito tênue, né? O controle, um ciúminho, não, porque eu acho que você tem que ficar aqui, a mulher tem que cuidar da casa. A gente está considerando muito filho, mas num contexto geral. Não, deixa que eu banco, porque hoje se escuta muito isso, que o papel do homem é prover e a mulher fica só por conta da casa. Só que não é falado, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar nessa questão da violência patrimonial. Então, que momento que o cuidado, o controle, os ciúmes passa a ser violência patrimonial? Tem um start com a mulher. Porque não precisa ter briga para ela estar sofrendo essa violência. Ela é sutil. Ela é bem sutil. Por que eu digo que ela começa com a violência psicológica? Porque ele começa a controlar ela no mental. Porque estudos dizem que a mulher ela é presa pelo que ela ouve, né? Ela é seduzida pelo que ela ouve. Então, se o homem disser algumas coisas para ela, ela vai começar a acreditar. Para o bem ou para o mal? Para o bem ou para o mal. Entendeu? Então, à medida que ele vai falando com ela, olha, eu acho melhor você ficar aqui dentro de casa e eu vou prover. Alguns casos dá certo? Dá. Super certo. Sim. Porque o homem vai, ele vai dar àquela mulher condições ela ter em casa. Sim. Eu conheço casos, inclusive, que o homem dá até um pagamento para a mulher. Eu também. Mas no caso de abuso, não. A mulher limpa, passa, cuida dos filhos e chega em casa e ele costuma ainda a não só controlar o dinheiro, mas como deixar ela de ter acesso às coisas, ao básico. Eu tenho que pedir para comprar um absorvente. Absorvente, eu vou poder Coisa comprar uma besta. peça íntima. É para que você está querendo isso? Você já tem, entendeu? Então, se você fica em casa, eu vou te ajudar, não, mas eu questiono as coisas que eu compro para você. Eu questiono por que você está querendo isso, por que você está querendo arrumar o seu cabelo, por que você está querendo comprar tal roupa. Eu questiono isso e nem ponho, eu não deixo. Que espécie de provisão é essa? Sim! E limitar também vamos supor que é uma pessoa que não trabalha, eles têm uma renda X, e limitar. E aqui eu não estou falando de acordos familiares, propósito, não estou falando disso. Eu estou seguindo essa linha da violência patrimonial. Se o gasto dela, o mínimo necessário, vamos colocar um valor aqui, R$1.000, não importa se o dinheiro veio do salário dela, é o dia da família. O fato dele não aumentar ela precisa de mais. O fato dele não deixar caracteriza a violência? Sim. Tô chocada. É porque ele está retendo, ele está subtraindo um bem dela. Sim. E ele continua vendo, porque afinal de contas. Né? Ele tem o controle de tudo. E o que as mulheres, assim, tem coisas que as mulheres normalizam e que você, enquanto especialista na área, sabe que não é. Que é muito comum normalizar, mas você, enquanto profissional, sabe que está tudo errado? Tem condutas comuns? Tem. Quando ele faz ela assinar um documento, faz ela assinar uma procuração representando ela e começa, às vezes, fazer empréstimo pessoal. Sim. Começa a controlar o cartão de crédito dela. Sutil.
Se ela começar a questionar, por que eu estou assinando esse documento? Eu vou ler aqui. Por que você está lendo? Você não confia em mim? Você não acredita em mim? Entendeu? Ele é um Começa a psicopata, né? Não, gente. Muitos são. Infelizmente, muitos são. Narcisistas. Narcisista. Sim. Mas não necessariamente o agressor, ele pode ter esses perfis, Sim. né? Mas é muito sutil. Para que você vai ler? Você está lendo? Não está confiando mais em mim? Não confia mais no seu amor? É realmente o emocional, é o primeiro. Porque a mulher, ela é convencida por onde? Pelo emocional. A mulher, assim, eu gosto de uma aparência do homem, gosto, mas nem sempre vai ser a aparência. Sim. Mas vai ser o emocional. Aquilo que ela está ouvindo dele, como ela está sendo tratada, como ela está sendo conquistada, cortejada. E quando isso cai dentro do relacionamento, não precisa ser um casamento, mas pode ser uma união estável, até mesmo um namoro qualificado. Isso. Né? Vai se tornar natural. A Quantos namoros que começa assim, vou comprar no seu cartão de crédito, termino o namoro e não paga. E não paga. Chega aquela fatura lá exorbitante e a mulher tem que pagar. E configura só em relação a dois, ou pai e mãe também? Sim, tanto for namoro, casamento, união estável, homem e mulher. Agora também tem o caso dos trans, né? Sim. O homem que se reconhece como mulher também pode configurar. Se a sua renda colabora dentro da casa e a pessoa está passando por isso, é violência patrimonial. É violência patrimonial. Então, se meu pai fizer comigo, é violência patrimonial. Porque é violência contra a mulher, é violência doméstica e familiar. Não é só uma violência doméstica, casal, é violência familiar. Né? A lei é muito clara. É muito. Mas a gente não vê falar nisso assim. Talvez você veja por ser especialista na área, mas a gente fica muito focado só na violência física. Física, porque ela é mais divulgada. Eu costumo dizer, salvo engano, que a violência patrimonial ela começou a surgir agora porque não somente as mulheres de baixa renda que estão passando por esse tipo de violência. Sim. Tem as mulheres também com rendas maiores, classe média alta, mulheres milionárias que têm passado por isso também da violência patrimonial. Eu posso dizer o caso aqui da Ana Hickman. Sim, né? Verdade. Ela sofreu uma violência patrimonial. Ninguém nunca imaginava. Né? Sim. Então, assim, aí veio à tona o que o esposo, né, o ex-marido dela fazia, assinava documento, falsificava a assinatura dela. Sim. E engraçado que você falando essa questão do emocional, eu lembro de um vídeo, ela era menor de idade, quando ela falou que eu acabei de casar com ele, no caso, ela é super nova, quer dizer, saiu de casa, estava morando sozinha, então todo aquela enredo, né? Exatamente. Eu não estou falando que naquela época ele já era nada disso, mas estou falando da situação dela. Você e minha família, talvez seja ótimo, vou casar, amo ele. Não, tudo que ele fizer tá ótimo, porque afinal de contas, né, é eu por ele e ele por mim. Sim, é o amor da minha vida. É o amor da minha vida. E ela não tinha filho. Não. Ela não tinha filho. E aí, o agressor, ele busca isolar a vítima de possibilidades. Sim. De estudo, de qualquer coisa que vá agregar conhecimento nela. Sim. Ele começa a dizer para ela que é bobagem, assim? Mas para que você vai estudar? Para que você vai querer crescer se eu te dou de tudo? Para quê? Isso não vai contribuir em nada. Não vai te ajudar em nada. Não tem necessidade. Você vai agregar o quê aqui? Nada. Para quê? E a mulher acredita. Porque ela já está debilitada emocionalmente, psicologicamente, fugindo um pouco da violência patrimonial. Quando a mulher está bem debilitada, ela não acredita que ela vai poder sair daquela situação, que ela vai encontrar outra pessoa para poder ajudar. Ela não vai encontrar outro homem,
Sim, igual a ele. igual a ele. Igual a ele. Elas ainda usam essa expressão, não vou encontrar outro igual a ele. Eu espero que não encontre. Né? Mas não. Ah, mas ele não me bate. Argumento do pelo menos. Ele não tá me batendo. Sim. Ele só tá controlando o dinheiro. Ele não tá me dando o necessário, mas tá me dando o básico. Então ela se contenta com aquilo que ela está vivendo. Ela se contenta com aquele ambiente de violência. E é natural. E às vezes se esconde muito atrás da fé? Também, muitas. A maioria. Atrás da fé. Porque não é errado a mulher trabalhar, não é errado, mas é por isso que eu já comecei o vídeo falando, porque ele é o cabeça, só que esses agressores, eles se escondem atrás né, desse conhecimento, vamos colocar assim, e aí ela não percebe que ela já se afastou da família, porque eu conheço uma pessoa que ela me mandou uma mensagem essa semana, porque eu fui falar que ia gravar com você, e ela escreveu assim para mim: eu sofro todos os tipos de violência. Casada, tem filhos pequenos. E aí eu fui falar para procurar uma advogada, e aí ela falou justamente isso que você falou. Não, eu acabei de entrar no emprego, eu não tenho dinheiro para pagar a advogada, eu não tenho... e eu ainda tenho que ajudar com a minha renda dentro de casa. Ou seja, eu fico devendo ele, porque se era para eu pagar, vamos supor, a luz e a água, e ele ganhando super bem, se ele tira do dele, ela está em dívida, como se ele fosse um agiota. E ela não tem ninguém aqui, não tem familiar nenhum. Não tem, porque ela foi se isolando e ela disse que não percebeu. Isso é comum deles. Comum. Ela acha que ele está cuidando de mim. Sim. Sua família está te fazendo mal, sua família está fazendo você parar de crescer. Então, eu vou afastar você da sua família, vou te afastar dos seus amigos, do seu ambiente seguro. Vou te afastar. Quando ele afasta ela do ambiente seguro, eu costumo dizer que ela é uma presa fácil. Que ali ela vai ficar só com ele, sofrendo os abusos calada. Acreditando que um dia ele vai mudar. E não muda. E ele não muda. Ah, não, mas ele vai mudar, ele estava nervoso aquele dia. Ele vai mudar. É os mesmos argumentos a mulher que sofre violência física? É os mesmos argumentos. Eu costumo dizer que é pior ainda. Porque entrou na mente dela. Sim. Então, a nossa mente é que controla todo o nosso corpo. E a violência física, quando ela chega no limite, já está toda, já externou, né? Os hematomas, ela fala assim, não, agora eu vou sair. Eu não dou conta mais. Aí ela sai. Sim. Mas a psicológica não. Ele diz, não, eu vou mudar, eu vou mudar. Aí fica uma semana tranquilo, tal, depois volta de novo. Dentro da violência doméstica, nós costumamos dizer que é a síndrome da lua de mel. Isso. Porque fica assim, uma semana ele é um príncipe, trata bem. Na outra semana, perdoa da expressão, pau quebra. Sim. Aí, no outro dia, ele chega com chocolate, com flores, elogiando ela. Sem ter levantado um dedo. Aí ele fala assim com ela, mas assim, eu fiquei alterado porque você me provocou, né? Você me provocou. O discurso é sempre o mesmo. Sempre o mesmo, assim, você não fez tal coisa. Então, assim, eu fiquei agitado. Eu não tinha como. Ela, não, você é verdade. Concorda? Ainda puxa na boca dela. Não, é verdade, né? Nossa, é verdade. É realmente eu que errei, tá vendo? Eu fui a culpada. Eu não vou fazer isso mais. Aí o ciclo vai se repetindo. Entendeu? Violência, amor, flores. E ela vai se matando por dentro. Vai se matando. Ela não reage. Geralmente, essas vítimas, ou não necessariamente, mas enfim, elas estão... tem suporte emocional? Eu estou dizendo assim, mulheres com condições de fazer uma terapia passam por isso? Sim. Porque eu estou pensando que assim, não, gente, uma mulher que faz terapia, ela não passa por isso. Porque talvez ela passe, mas não enxerga que ela está sofrendo. Ela não quer enxergar. Porque quando você se depara com uma situação de violência, você encara ela e muda. Ou você aceita aquela situação.
Porque para você ser transformado, você tem que passar pelo processo da dor. Se você não passar pelo processo da dor, reconhecer que aquilo dói, que aquilo está te machucando, você não muda, você não transforma. Essa é a verdade. Nossa. Então elas, tô fazendo terapia, às vezes ela tem uma condição financeira boa, Sim. mas continua naquele relacionamento. Tô me lembrando aqui que eu trabalhava numa agência e tinha uma cliente que era coach, tipo, coach financeiro, alguma coisa assim, mulher, né, tal. E ela falou uma coisa que, menino, me veio aqui, que ela era mentora de uma grande empresária daqui, que a mulher tinha muito dinheiro. E que a mulher ganhava não sei quantos mil, e aí ela falava assim: não, fulaninho, o marido, né? Ele me passa 2.000 para eu gastar no mês. Isso eu estou falando do início da pandemia. Sim. É 2.000. Aí ela tá assim, me fala aqui, você acha 2.000 um valor legal? Porque ela falou assim, gente, não tem como. A mulher ganha, tipo, sei lá, mais de 50, 100 mil reais e ela gasta 2.000. E ela romantizando que ela gastava 2.000. Claro que 2.000 não é a realidade de muita gente. Mas visto o cenário que ela estava, ela puxou essa curiosidade, ela não identificou que era, ela não verbalizou que era violência patrimonial, mas ela virou e falou assim, tem alguma coisa errada, você não acha, não? Por que que ele administra? Porque aí ela virou e falou assim, não, mas ele quis ser o gerente financeiro da minha empresa. Ainda deu o nome. O gerente financeiro, e eu não recebo mais que 2.000. Ela era dona da empresa, ela era herdeira, e ela falou que ele se nomeou o gerente financeiro e ficou. E, de fato, ela recebia até menos, às vezes, que um diretor da empresa dela. Isso também caracteriza, então. Me veio agora, me veio em mente isso agora. Roupa tem alguma coisa a ver? Claro, tudo. Ele pode destruir a roupa dela, pode destruir documentos. Eu não quero que você use essa roupa e vá lá e destrói aquela roupa. Isso é uma violência patrimonial. Não, vai falando aí. Quais? Não, gente. Quais? A pessoa normaliza. Normaliza. Aí Sabe por que a pessoa normaliza? Hoje, infelizmente, o que muitas mulheres elas querem mostrar? Que tem um bom homem em casa, que tem um homem que é provedor, que tem um homem que faz e acontece. Isso elas querem mostrar. Mas a realidade é outra. As redes sociais estão aí para poder mostrar isso. Um dia posta que está bem, que está com foto, e no outro dia o pau está quebrando dentro de casa. Entendeu? Então muitas elas querem viver de aparência, mostrar que tem um homem ao lado. Sendo que na verdade elas não têm. Então, para poder mostrar, aparecer que tem um homem que é controlador, que é provedor, elas se permitem a viver esses tipos de relacionamento, esse tipo de controle. Ele quebrou meu celular que eu uso para poder trabalhar. Não, mas ele estava nervoso, a gente vai lá e compra outro. Ele destruiu meu documento, destruiu meu passaporte. A gente faz outro. A gente faz outro. Acabou com o meu cartão de crédito, ele estourou. Não, mas a gente faz outro. Será que você não pode me emprestar? Eu vou te pagar. Que isso? Tá desconfiando de mim? Eu tenho caráter. Sim. Quanto tanto tempo nós estamos juntos? Muitas aceitam. Para elas é normal. Ele é agressivo, ele é controlador, mas me dá roupa. Me aceita do jeito que eu Me sou? aceita do jeito que eu sou, eu posso viajar com ele. Tá bom. Normal. Isso afeta os filhos também, não afeta? Pensa em crianças que crescem num lar desse ou que crescem num relacionamento como esse. Que visão que elas vão ter de um relacionamento saudável? Nunca. Pensa nas meninas que crescem vendo esse tipo de comportamento. Quando elas tiverem a faixa etária para poder se relacionar, elas não vão procurar um tipo de homem igual elas conviveram dentro de casa. Porque para elas é normal. É normal, é natural. Alguns falam, tem um dedo podre para poder escolher homem, e não é. É porque é aquilo que elas conviveram durante a vida toda.
Elas não têm algo diferente, não são acostumadas a receber o amor verdadeiro. O amor verdadeiro. O amor verdadeiro vai ter desavenças? Vai ter discussões? Mas vai ser coisas naturais e leves, não vai ser quebradeira dentro de casa. De casa, Não vai ser hematomas no rosto, não vai ser quebrar a perna, não vai ser facada. Sim. Não. Entendeu? É o amor verdadeiro ali que tu tá crescendo junto, vai discordar de uma coisa ou outra, mas depois vocês vão consertar. Porque nós somos seres humanos e somos falhos. É natural. Mas o amor que as pessoas estão vivendo hoje é um amor bandido, né? Sim. A rede social, eu amo a tecnologia, acho que as redes sociais vieram sim para poder agregar muito, mas ela também vem para destruir de forma assim pesadíssima. Porque é engraçado. Eu tenho uma filha de 7 anos, um milagre chamado Isabela, e um outro milagre chamado Pedro. Quando eu engravidei da Isabela, eu seguia uma esposa de um homem muito conhecido. E ela vivia pregando, é muito bom ser dona de casa, e é isso, é aquilo, e eu falava, Deus, é isso que eu quero para mim. Então eu já estava num contexto de fragilidade, né, emocional, porque eu estava com a minha bebê. E eu falei, nunca mais eu vou trabalhar. Senhor, é isso que eu quero, Deus. Eu não queria, percebendo, eu não queria o dela, mas é isso que eu quero. Eu quero viver assim. A mulher vai para isso, vai para aquilo, o marido dela é rico. O marido dela é rico. Eu quero essa vida. É um contexto de riqueza que a mulher tinha um apartamento que, sei lá, quantos apartamentos que eu morava cabia dentro da casa dela. Então vendia muito esse discurso do que o homem é ele que tem que trazer aqui para casa. É ele que tem que trazer. E aí eu tinha essa doce ilusão que eu queria aqui, graças a Deus eu não quis mais, mas eu percebo que a questão da rede social é justamente isso. Eu quero aquilo que ela está vivendo. Então, se o marido está bancando, tá tudo bem, é isso que é o certo. Mesmo que eu não tenha vindo nesse contexto, porque eu chegava a pensar isso. Eu não venho desse contexto. Mas eu achava que, tipo assim, é assim que tem que ser. Eu vou crescer, eu vou ver minha filha crescer. E eu acho que não tem nada demais a mulher fazer essa transição de carreira. Mas a palavra é certa. Transição de carreira, né? Mas eu pensava nisso. E eu sou uma pessoa esclarecida. Então, as redes sociais têm sido uma porta para empurrar a mulher mais para esse buraco, né? Exatamente. E quando a rede social começa a empurrar a mulher para esse buraco, a realidade brasileira é muito diferente. Sim. Vamos colocar assim, hoje, o ano passado que eu vi, para uma família viver bem, o salário mínimo teria que ser aproximadamente R$ 5.000. Nossa. E quanto que é o salário mínimo hoje? Acho que é 1.518. 1.500 e pouco, entendeu? Então, assim, para uma família viver bem, o salário mínimo teria que ser R$ 5.000. E a realidade brasileira é 1.518. Onde que um homem ele vai conseguir ser o provedor da casa com um salário de 1.518? Geralmente são 5 pessoas dentro de casa. É impossível. Então, para assim, ter o mínimo necessário. O mínimo necessário. Então, você vê que a rede social, ela prega uma mentira. Porque a maioria dos homens não tem condições de fornecer isso para sua esposa. O que a mulher tem que olhar isso e ver? Ela tem que ter um pouco de maldade. Falar assim, tá vendendo alguma coisa. Mas um relacionamento saudável. Sim. Eu vou querer trabalhar, nem que seja meio horário, para poder ajudar meu esposo dentro de casa. Sim. Relacionamento saudável. Sim. Vou ajudar ele dentro de casa, então eu vou trabalhar meio horário, ainda vou ter condições de cuidar das crianças. Pronto. Sim. Quem sabe nós vamos viver bem. Sim. Mas a mulher que não tem um relacionamento saudável, ela começa a ver isso. Aí ele vai ser o provedor e ela começa a ficar dentro de casa, sem querer ter um esforço mínimo de ter uma renda, ela vai sofrer não só a violência patrimonial, mas a física, a psicológica, a sexual e a moral. Sim, porque eu falo assim,
que eu, no puerpério, eu sou outro ser humano. Eu sou, nossa, Os hormônios são todos descontrolados. Todos descontrolados. E a sensação, quando eu tento explicar, eu não podia engravidar, eu venho de um quadro de infertilidade, por isso que eu falo, meus filhos, para além de saber que a vida é um milagre, eu tenho esse contexto. E aí, eu falo que quando eu tenho filho, as minhas 2 gravidezes, a sensação que eu tenho de puerpério é como se tivesse me largado numa ilha e o resto do mundo está funcionando, né? É literalmente, doutora, como que eu fico aqueles 40 dias? É como se eu tivesse uma janela vendo assim, gente, mas como é que fulano está conseguindo andar rindo? Enfim, e nesse contexto que a gente já tem essa fragilidade e olha para o filho, para o cenário, a gente começa a se anular. Porque eu fui descobrir há pouco tempo, não por questão de informação, mas a nível de sentimento. A terapia tem me ajudado muito. Então, eu não preciso deixar de ser mulher, eu não preciso deixar de. Eu não tenho que falar para o meu filho, para os meus filhos, que eu gosto de trabalhar. Não é errado eu gostar de trabalhar. E a gente vai, nós, enquanto mulheres, vamos deixando, principalmente se tiver aquele perfil comportamental de cuidadora, porque às vezes ela não tem filho, mas ela tem aquela questão de querer cuidar. E eu aprendi na terapia que todo excesso é por causa de uma falta, né? Então, fica essa questão de histórico familiar. É por isso que a gente vai se anulando, porque está sempre querendo servir o outro. E aí, Perde a nesse meio, identidade. perde a identidade. E aí, por isso que vem a vergonha de assumir que está passando por isso, e às vezes não sabe dar nome. Ou às vezes ela até sabe dar nome, mas e a vergonha? Sim. E a vergonha de falar com um profissional, a vergonha de até mesmo de falar com um familiar, porque tá acontecendo isso, aí você vai divorciar, e como que vai ser? Quem vai te sustentar? Você vai perder uma parte da sua renda, já não tem nada, ainda vai perder ainda? Como que vai ser? Você já pensou nisso? E seu salário, você não tem nenhuma profissão? O que você vai fazer? Assim, eu não sei fazer nada, não sou especialista em nada. Gente, mas nós sabemos lavar uma roupa. Sim, mas ninguém está disposto. Nós sabemos fazer uma faxina. Sim. Entendeu? Então, assim, eu vou começar com aquilo que eu tenho. Eu tenho. Mas a gente Aquilo não. que eu sei fazer. Mas não. Muitas preferem continuar naquele relacionamento abusivo do que pedir um divórcio e começar uma nova vida com toda a dificuldade. Mas ter vida. Tem identidade. Tem um cantor sertanejo, que eu não vou citar o nome, mas talvez você vai identificar. Ele tem muito. Todo mundo gosta dele. Ele tem uns mais de 40 anos de estrada, bonitão. E ele tem um histórico, pelo menos que sai na mídia, de traição. A esposa dele é linda e está com ele esses anos todos. Então, olha só, eu estou falando de uma mulher maravilhosa. Se coloca nessa condição. Sim. E quantos outros a gente vê também que passa por traições explícitas, mas quer mudar o padrão de vida. Não quer mudar o padrão de vida. Eu conheço uma pessoa, aí, tá vendo? Eu sou cheia de conhecimento, parece que até, mas que ela fala, eu não nasci para viver de pensão. Eu não nasci para. E aí ela está num casamento fracassado, vou usar esse termo, fracassado, que existe um mínimo de respeito entre ela e ele, mas para ele tá a leitura que eu faço, para ele tá conveniente a palavra não, né? Para ele tá muito bom estando com ela, é melhor do que ir para uma casa de repouso. E da mesma forma, ela, porque eu não quero mudar o meu padrão de vida. Aí você não quer mudar o seu padrão de vida financeiro, Sim, aparente, mas você vai morrendo por dentro. por dentro. Aí entra depressão, crise do pânico, crise disso, daquilo. Por quê? Ela prefere continuar
daquele relacionamento do que perder o padrão de vida financeiro. Isso para mim é a própria morte. É a própria É a própria morte. morte. É a É. própria morte. E como que a família, os amigos, porque da mesma forma que família pode ajudar, pode prejudicar muito, principalmente a família conservadora. E aí eu não estou falando de direita, esquerda, não, estou falando de geração em geração, porque a Sim. mulher ela é educada desde o início, a panelinha, bonequinha, e menino não, carro. Você não vê dar presente ao menino um carro. Existe o carro da Barbie, mas você não vê outro, né? Mas existe muito isso, essa pressão familiar não, você não casou para separar. Você não casou. A gente assim, né? A gente critica quem fala, se der certo, deu, se não der, tudo bem, mas ao mesmo tempo é preciso criticar o não casei para separar. Eu não me relaciono para dar errado. Então, como que a família e amigos, não sei, pode colaborar para a pessoa que está passando por isso? Existe alguma forma de te dar um toque? Te dar um toque, te dar um sacolete, Um choque de realidade? Aline, não se trata, vou pegar lá o início da pergunta, não se trata de esquerda ou de direita. Direita, sim. Na verdade, eu não casei para me separar, o divórcio, a separação, o desquite, que é bem antigo, ele não veio de um ordenamento político, né? Ele está inserido lá no cristianismo, na igreja católica ou na igreja protestante. Está inserido nisso, lá, no sistema religioso em si, nem no sistema político, é o sistema religioso. Sim. E quando nós vamos analisar a questão do divórcio, a questão do divórcio começou lá na Constituição. Foi em 1977, mais ou menos, que eles começaram a pensar, não, agora pode haver sim, não o divórcio, o desquite. Mas na minha época não. Desquite. Mesmo assim, você ainda tem que pensar durante 5 ou 7 anos para poder haver o divórcio. Tá. Beleza, tá. Desquite. Aí, caminhando, em 1988, a Constituição permite o divórcio. Mas você tem que ficar de 1 a 2 anos separado de fato ou separado judicialmente para poder requerer o divórcio. Só no ano, salvo engano, de 2007 que é possível o divórcio direto. Olha para você ver, 2007 é pouquíssimo tempo. Ou seja, a lei, a Constituição vai dizer o seguinte, que a família é indissolúvel, o casamento é indissolúvel, ou seja, você não pode dissolver o casamento, não interessa o que aconteça lá dentro. Você já tomou a decisão errada, permaneça. Ele é indissolúvel. O que os nossos avós, os nossos bisavós falavam? Aguenta com paciência. Aguenta com paciência. Uma hora ele vai mudar. Eu aguentei e não morri. Não morri. Então você também pode aguentar. Então, por que muitas mulheres elas escutam? Às vezes elas vão falar com alguns amigos, com algum parente. Aguenta com paciência. Uma hora ele vai mudar. O meu foi assim, mudou nada. Nada. Mas eu aguentei com paciência, tá? E os meninos tudo criados. Sim. E tudo por causa dos filhos, ou porque eu vou ser a primeira separada, né? Porque novelas antigas mesmo, novela das 6, geralmente fala a separada. A desquitada. A desquitada. Ô, menina, no prédio, gente, eu amo o meu programa porque eu me ponho dentro das histórias sem reserva nenhuma, porque esse que é o objetivo, é essa transparência. No prédio que eu morava, eu tenho uma amiga que a mãe dela, 3 filhos, e ela separada. Essa minha amiga, quarentona já como eu, hoje, né? Essa minha amiga fala coisas que eu não imaginava. O tanto que ela e os irmãos sofreram por conta do título Os Filhos da Separada. Gente! Então, não convidava... Como se fosse uma lepra, né? Como se fosse uma lepra. Não convida para aniversário. E a mãe dela, assim...
trabalhava, enfermeira, 12 por 36, e quando chegava, são poucas que a gente vê fazendo isso. Ou se são muitas, é pouco revelado, né? Mas isso ainda existe, principalmente no âmbito religioso. Sim. O âmbito religioso, eu tenho uma amiga que ela fala, estudante de psicologia, ela fala assim, dentro das igrejas, e aí indiferente de placa, Sim. né? Dentro das igrejas tem muita mulher ferida, muita, mas que ela está ali por causa da fé, e aí é uma fé totalmente deturpada, né? Deturpada e é uma falsa religião, porque não vou divorciar, vou continuar nesse relacionamento abusivo. Sim. Vou permanecer porque eu estou agradando a Deus. A Deus. Agora eu pergunto, qual pai que vai querer ver uma filha sendo espancada todo dia, tendo seu patrimônio violentado? Qual pai que vai querer isso? Sim. Nunca. Estou falando pai humano. Mas e o pai do céu, ele vai querer isso para sua filha? Não, e ainda ela não separa porque ela não pode casar novamente. Sim. Ela não pode casar novamente, sendo que várias mulheres estão, às vezes, nas instituições religiosas, sofrendo diferentes tipos de abusos, mas ali não. Ali ela não pode demonstrar. Afinal de contas, se você separar, amor, você é obrigada a ficar sozinha. Sendo que é errado. Sendo que é errado. E eu acredito muito que falta essas informações, para além da mídia, nas instituições. Nas instituições. Falta esse. Não é, talvez, né, do interesse de muitas. Por que né? às vezes não é do interesse? Não é interesse. Porque às vezes a mulher que está passando aquele tipo de abuso, ela é esposa de algum líder. De um líder. Né? É verdade. E ela não vai poder falar, eu vou expor a vida do líder, eu vou expor a vida do pastor. Sim. Né? Porque na igreja católica não tem mulher do padre. Não tem mulher do padre. Mas eu vou expor? Não posso expor. Vou acabar com o ministério. Eu vou acabar com o ministério dele. É verdade. Mas ele está acabando com a vida dela. Então, assim, elas não conseguem ter essa visão. Peraí, eu estou sofrendo um abuso. Eu tenho a liberdade para poder me retirar desse relacionamento, porque senão eu vou morrer. Então, olha a mentalidade. É preferível continuar aqui e morrer do que não pedir o divórcio. É verdade. É engraçado que, gente, como que a gente precisa muito de ter mulheres falando para mulheres, e eu falo isso desde a base. E aí eu vou falar dentro do cristianismo mesmo. As adolescentes, muitas adolescentes que engravidam, eu acredito muito, eu falo isso com a minha mãe, que é por conta de falta de instrução dentro de casa. Sim. E aí por parte também da instituição religiosa, não para com o adolescente, mas para a mãe. Porque aí eu acredito que é um ciclo vicioso. A adolescente, para além de engravidar, ela vai crescendo dentro daquele cenário que, se fizer isso errado, é errado, é errado, é errado, tem que suportar isso e isso. Aí ela se torna aquela adulta frustrada, e aí ela casa e entra dentro do cenário desse abusador. E aí entra a minha pergunta para você. Esses abusadores, eles escolhem, assim como o narcisista escolhe a vítima, esse tipo de abusador também escolhe? Ou não? Eu acredito que sim. Não sei o que a ciência vai falar. O que a ciência... Não, porque geralmente o comportamento deve ser parecido. Porque fazer uma análise assim daquilo que eu trabalho Sim. E uma análise até jurídica. Eu acredito que eles escolham, porque ele vai ver uma pessoa mais vulnerável. E onde ele vê uma pessoa vulnerável, onde ele vê uma família vulnerável, ele fala, opa, é aqui que eu posso ficar. Sim. Então ali ele vai se aproximar daquela vítima, daquela mulher que... Nem aquela vítima, vai se aproximar daquela mulher que no futuro vai ser a vítima dele. Vai ser a vítima dele. Sim. Menina. Nossa. Infelizmente. E a gente... Esse ciúmes é
Por isso que muita gente fala de cuidado com ciúmes. Cuidado com ciúmes. Ciúmes não é prova de amor, vamos colocar assim, porque é nas mínimas coisas. É nas mínimas coisas. É muito. E aí, pode falar. Você falou assim, será que ele escolhe? Talvez. Mas será também que essa menininha não conviveu com um pai abusador dentro de casa? Sim. E quando ela vai procurar um relacionamento, ela encontra um igual ao pai dela e ela vai se sujeitar porque ela não conhece outro diferente? Outro diferente. Pode ser isso também. Ela vai ser inclinada a se relacionar só com pessoas que eram o mesmo tipo de pai que ela teve em casa. É por isso que muitos se relacionam com os mais velhos. Sim. Né? Se há casos e casos, mas algumas vão procurar os mais velhos. Por quê? Uma figura paterna que às vezes elas estão procurando. Inconscientemente. Inconscientemente, ou às vezes conscientemente. Sim, por causa da renda. Por causa da renda, que a gente vê muito. Essa questão de presentinho, porque assim, uma coisa o cara fez lá a cagada dele e quer, deixa eu tentar tampar o sol com a peneira com um presentinho e depois volta de novo para aquele ciclo. E quando é o contrário? Acontece de tipo ele começar a soltar as asinhas assim, nessa de, tá vendo? Você não precisa trabalhar aqui, ó. Tô te dando, porque ela nem cogita isso. Mas isso pode ser também uma isca, um tapetinho que ele está montando? É prestar atenção nos detalhes, né? O excesso, como você mencionou anteriormente. O excesso de presentes. O excesso de viagens. Mas às vezes a pessoa não tem uma renda boa, não vai viajar tanto. Mas vai dar alguns presentes que às vezes a pessoa está sendo ali conquistada. Um perfume fora de hora, né? Vamos pegar o telefone do momento. O telefone do momento, é verdade. Chegou um Pix extra aí. Se puder fazer uma escova, arrumar são coisas... é verdade. Comprar... Todo mês eu compro 4 pacotes de absorvente. Aí dessa vez você tá comprando mais. Olha como é que ele me olha de forma carinhosa. Gente. É sutil. Eu fico pensando como que nós, mulheres, a gente precisa de mais informações. Você considera que as empresas precisam entender mais sobre violência patrimonial? Precisa falar, e não só falar, reconhecer também, né? Porque é muito claro que mulher hoje, exercendo a mesma função, talvez até melhor que o homem, ganha menos que ele. Sim. Falta isso nas empresas? Falta falar sobre isso? Não somente nas empresas, mas no governo, em todos os acessos públicos, né? Institucionais, religiosos, é necessário falar sobre isso. Sim. Porque fala-se muito da violência física, eu tenho uma medida protetiva para ele poder manter a 300 metros de distância de mim, dos meus filhos também, onde é possível, violência física. E a violência patrimonial, porque tem medida protetiva patrimonial. E que a gente não fala, não tem noção. Não tem noção e não é falado. Está lá no artigo 24 da Lei Maria da Penha, medida protetiva patrimonial, onde o juiz ele pode deferir liminarmente. O que é isso? Ele pode deferir antes de decidir o processo principal. Você não vai tocar no bem dela, você não vai tocar na conta bancária dela, você não vai tocar na propriedade dela, você não vai. Você está proibido. Ele pode, inclusive, oficializar cartórios, né, dos bens imóveis. Pode oficializar o Detran do carro. Liminarmente. Porque essa pessoa que me mandou uma mensagem falando que sofre todos os tipos de violência, ela disse que o companheiro coloca tudo no nome, tudo que veio depois que eles casaram, no nome de terceiros, e está vendendo as coisas que podem entrar num possível partilha. Porque ele falou que ele que comprou. Ele que comprou. Esforço comum. Mesmo que ela ficou o dia inteiro deitada na casa dela. É esforço comum, ela está contribuindo para isso, ela está cuidando do ambiente doméstico. Sim. Porque, assim,
é lamentável e triste ao mesmo tempo de alguns homens pensar que a mulher está dentro de casa, ela não está trabalhando, como se o serviço doméstico não fosse um serviço. Exatamente. Como se lavar, passar, cozinhar, não é? Gente, Sim. é difícil, é esforçoso, é um trabalho como os outros, só que ela está exercendo dentro do lar dela. Dentro do lar dela. Ela não está pegando uma condução, mas ela está dentro do lar. Sim. E tem serviço mais nobre do que esse, educar seus filhos, cuidar da sua casa. Quando chega em casa, está tudo pronto. É isso mesmo. É isso mesmo. Ela falou exatamente isso. Ele está vendendo as coisas porque ele disse que foi ele que comprou. E aí, existe justiça gratuita para essas mulheres? Tem a Defensoria Pública, tem o advogado dativo, Sim. até mesmo o Ministério Público ela pode acionar também, caso de denúncia. Tem o Disque 180, vai ser sigilo, ela pode falar a queixa dela. Sim. Tem muitos meios hoje que a mulher ela pode recomeçar novamente. Tem o aluguel social também, que ela consegue. Não é vergonha. Não é vergonha. Se você está nesse cenário de precisão, de necessidade, porque o errado é você não precisar e querer usufruir. Sim. Né? Não é vergonha. Trazendo para a sua vida. Você perdeu a sua mãe, né? Ela foi assassinada pelo seu pai, você ainda era criança, com seus irmãos. E apesar desse crime brutal, o que você tem para falar para essa mulher que está sofrendo? Hoje a gente está falando de violência patrimonial, mas você começou o nosso episódio falando de vários tipos de violência, fora os que ainda não foram, né? Não tem nem nome ainda. O que você tem para falar para essa mulher que está passando por isso? Pode ficar à vontade, e se quiser acrescentar mais coisas, fique à vontade. Eu diria para essa mulher o seguinte: às vezes ela nem está casada, ela está num namoro, ou ela é convivente, né, numa união estável, que ela comece com aquilo que ela tem. Se ela achar que é pouco, comece. Eu só tenho R$100 para poder sair de casa. Comece. Porque tem essas outras coisas que você falou, né? Ela pode buscar ajuda numa defensoria pública ou até mesmo numa delegacia, ela pode recomeçar. Eu só tenho R$100, mas eu acredito que você deve ter uma amiga que consegue te auxiliar de alguma coisa. Você consegue recomeçar com um trabalho aqui, com um trabalho ali, e de repente, quando você olhar para trás, você já caminhou muito. Já caminhou muito e já fez a sua história. Não refez, você fez a sua história. Porque quando você refaz alguma coisa, você tá tipo colando aquilo. Tentando consertar. Tentando consertar. É. E você não consegue se consertar. Sim. Mas você pode começar a sua própria história. Porque o que aconteceu com a minha mãe? Quando meu pai ele assassinou a minha mãe, na época não tinha o divórcio, na época não tinha violência contra a mulher, sequer uma lesão corporal, não tinha isso. Sim. A Lei Maria da Penha surgiu em 2006. Nem foi pelo nosso governo, não. Ela teve que acionar, né, os direitos humanos internacional para que existisse uma lei no nosso país. Então, após o assassinato da minha mãe, eu comecei a minha história. O fato que aconteceu com a minha mãe foi com ela. Foi triste, foi penoso. Eu tenho 2 irmãos. Mas a minha vida também não poderia parar ali. Ela tinha que começar ali. Você tinha 11, né? Eu tinha 11 anos. Meu irmão mais novo estava com 6 anos. E a minha irmã do meio estava com 7. Então nós precisávamos começar a nossa vida. Então os meus avós maternos deu continuidade na educação, com aquilo que eles tinham e do jeito que eles podiam ter. Então eu saio da cidade do interior, chamada Coronel Fabriciano, e venho para Betim para poder começar a minha vida. Uma nova história. Uma nova história. Aí eu começo a trabalhar, começo a estudar. Eu terminei de pagar minha faculdade foi em 2021, porque eu fui aluna do FIES. Ou seja, eu não tive recursos próprios para poder fazer direito. Mas eu tinha que fazer. Então, ou seja, às vezes as pessoas pensam assim, eu vou começar.
Ah, mas eu tenho que ter tanto. Não. Não. Você tem que usar aquilo que você tem e do jeito que você tem. E comece. Ao longo da vida, o tempo vai passando e você vai crescendo. Às vezes, o Aline, é uma fala dela que ela pode ter todo um caminho aberto. Às vezes ela fala assim, eu preciso de ajuda. E vai vir de onde ela menos espera. Entendeu? É não você criar uma situação assim extraordinária, não. É você ter uma situação ordinária, mas que ela pode se transformar no O extraordinário. extraordinário. Entendeu? É a pessoa ela não ser vítima da sua história, mas como Augusto Cury diz, é você ser autor, você ser o protagonista da sua história, da sua vida. Porque às vezes essa mulher, ela está sendo subjugada e ela não está tendo a sua vida, ela não está sendo a autora. Então ela está vivendo a vida do companheiro dela. Então ela não tem a vida dela, mas quando ela começa a dar pequenos passos, ela começa a respirar e ela consegue ver, olha, eu sou capaz, eu consigo. Pensa bem se eu tivesse olhado para toda a minha trajetória de vida e falado assim, não vou conseguir não, porque meu pai fez isso, aquilo. Eu poderia, e eu seria apoiada. Nossa, coitada dela, né? Coitada dos irmãos. Sim. Eu seria apoiada. E tá tudo bem para Sim. aquelas pessoas que escolhem isso. Sim. Mas só que eu decidi olhar para o outro lado. Pensa bem, eu posso estudar, eu posso fazer isso, mas eu não tenho condições. Mas se eu trabalhar e conseguir pagar pelo menos a mensalidade, a matrícula, o resto eu vejo o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? E vai surgindo assim pessoas que empatizam com a sua história, e falam assim, eu posso te ajudar dessa forma, eu posso fazer isso por você, porque eu tive isso. Eu tive pessoas que sentou comigo e disseram assim, eu posso te ajudar na sua escrita, eu posso te ajudar na sua fala, na sua postura, então eu posso fazer isso por você. Muitos não me deram dinheiro, mas me deram tempo, mas sentaram comigo e disseram, você pode ir e você vai. Muitos me ajudaram em orações. Sim. Eu vou orar por você. Sim. Sim. E através das orações dela, várias outras portas foram se abrindo. Então, assim, quando eu olho e falo assim, eu não tenho condições. Mentira. Porque você tem condições, mas só está olhando para o lado errado. Errado. Você está tendo uma visão distorcida. E está certo você ter uma visão distorcida, porque você viveu num ambiente propício a isso. Mas acorde um pouquinho, reflita sobre a sua vida, olhe no espelho e fala, eu consigo. Peraí, eu tenho isso aqui, então eu vou começar com aquilo que eu tenho. E vou ir um pouco além, vou fechar todas as outras vozes de mentira que eu estou escutando. Porque eu consigo sim. Vou fazer, um bolo no pote, perguntar ao fulano, não posso começar com a faxina na sua casa, só para eu poder ir levantando. Não estou desmerecendo as pessoas que trabalham com faxina, não. Mas é um começo para quem sabe, não sei o que eu vou fazer. É porque às vezes eu falo, eu não tenho estudo, eu não tenho isso. Minha filha, você tem conhecimento, você tem braço. Você tem braço, você pode ir além, você pode ir além, você pode caminhar além das circunstâncias que você está vivenciando. E quando você olhar para trás, daqui a 4 ou 5 anos, você vê, eu venci. Eu tive uma cliente que eu sou apaixonada com ela. Ela chegou para mim, ela é transista, trabalha muito bem com as tranças, e ela sustentava a casa e o homem não gostava de trabalhar. E ela falou assim, vou separar de você. Ninguém vai te querer, você não vai conseguir sobreviver, você não vai viver sem eu. E ela acreditava nisso. E ela chegou para mim, doutor, olha o que ele falou. Eu falei assim, vamos trabalhar 4 mãos, fulano? Vamos. E você é dele. Doutora, como que eu vou te pagar? Eu faço pequenas parcelas para você. Mas você vai dar conta. E ela fazia uma trança num dia, fazia a trança no outro. Ia me pagando com aquilo que ela podia. Porque ela não era miserável. Ela só não estava se enxergando como a boa profissional que era ela. E ela falou assim, ele não vai me pagar a pensão. Eu falei assim, vai. Ele vai te pagar. Não sei ele é bobo. Ele não é bobo. Eu falei assim, o que ele tem? Ele tem uma rede social. E ele divulgava que era bombeiro civil. Eu falei assim, mande as fotos. Nossa. Mande as fotos. E ela me mandou tudo.
E eu fiz a petição explicando que ele se dizia ser bombeiro civil. Pesquisei quanto um bombeiro civil mais ou menos ganhava na época. E ele poderia pagar 50% da pensão. 50% é muito pouco, mas era o que eu conseguia provar. Não ia receber nada. Não, mas era o que eu conseguia provar. Sim. E fiz a petição, expliquei para o juiz e tal. E, pela bondade de Deus, encontrei uma magistrada que era mãe também. Né? Eu acho que eu acredito que Deus vai movendo tudo. Vai movendo tudo. Sim. E ali, a magistrada entendeu que ele poderia pagar e determinou o pagamento de 50% do salário mínimo, que dava mais ou menos R$600 na época. Ela não tinha nada. Não tinha nada. E ela conseguiu divorciar. E ele falou assim que ela não ia sobreviver. Ela sai da cidade e muda para outra cidade. Isso não impede dela continuar recebendo a pensão. Não impede dela continuar recebendo a pensão, muito menos a guarda vai ser modificada, porque ela ficou com a guarda dos filhos e ele poderia visitar as crianças cada final de semana. E ele falando que não ia pagar, a juíza determinou, e se não pagasse, poderia executar os alimentos provisórios e ele seria preso. Deu dia 10, ele liga e fala, olha, eu não tenho como pagar, mas eu pedi emprestado. Ela, tudo bem. E antes jamais falaria isso. E ela esperou, ele pagou no dia 12, e hoje ele paga a pensão para ela. E ela mudou para outra cidade, olha, veja bem, mudou para outra cidade, e conheceu uma outra pessoa assim, extraordinária com ela, incentivou ela a estudar. Ela começou a estudar, hoje ela dá aula numa escolinha lá no município e recomeçou de novo. E descobriu que tinha uma herança a receber da mamãe, que era filha única. Então, assim... O conhecimento liberta. Liberta. Né? Um ponto inicial que ela falou assim, eu vou sair desse relacionamento, fez o divórcio, e ele dizendo que ela não ia conseguir, ela recomeçou de novo, tem uma vida boa e tem... Hoje ela trabalha com pedagogia. Sim. E era totalmente improvável aos olhos dela. Improvável. Olha, eu estou muito feliz, mas muito feliz. Queira você ou não, você vai voltar. Outros episódios, porque a gente tem muita coisa para falar. A sua história é uma forma de edificar essa mulher que está passando isso. E esse detalhe que você falou não é sobre recomeço, porque recomeçar é a gente querer consertar o que deu errado. Mas começar. E adorei a história dessa sua cliente, muito feliz por ela. E mais uma vez eu quero te agradecer por você ter colaborado muito com esse episódio. Eu acho que ainda tinha muitas coisas para serem faladas, mas eu acho que essa pitada já dá para a mulher entender que violência patrimonial não necessariamente está ligada à violência física. A informação que você passou sobre tudo começa no emocional. Palavrinhas doces ou palavrinhas duras, seja para o bem ou para o mal, começam no emocional. Falta muito para da parte do governo, de tudo, uma estrutura informativa para as mulheres. Por isso que eu até reforço, é muito importante profissionais como você ir para as redes sociais, porque já que a rede social está aí para o povo usando para o que não presta, inclusive foi uma seguidora que me falou, conteúdos de valor assim, agrega muito, é uma forma de orientar essas mulheres. E se você gostou desse vídeo, compartilhe o máximo de mulheres que você puder, porque aí o YouTube vai ver que este é um tipo de conteúdo de valor e vai entregar para outras mulheres com base até no comportamento delas nas redes sociais, tá? Então não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, seguir o Instagram também da doutora Alinda Silva. Qual que é o seu Instagram? É Alinda Reis ABV. Pronto, eu vou deixar escrito aqui também, porque você não é obrigada a decorar, nem eu, mas vai estar registrado aqui, tá? Um grande beijo para você.